No mesmo dia em que o presidente Lula realizou uma videoconferência com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, o presidente Lula tweetou sua conversa com Volodymyr Zelensky, está nas redes sociais do presidente da República. O vice está aqui, como vocês podem ver na tela, ele afirmando que tive uma reunião por vídeo agora com o presidente da Ucrânia, Zelensky. Reafirmei o desejo do Brasil de conversar com outros países e participar de qualquer iniciativa em torno da construção da paz e do diálogo. A guerra não pode interessar a ninguém. No mesmo dia em que Lula conversa com Zelensky, o vice-chanceler russo, Sergei Ryabakov, diz que seu país lamenta... Não é. Esse link é por uma questão posterior. O vice-chanceler russo, Sergei Ryabakov, diz que seu país lamenta o voto do Brasil na ONU e também afirma que a mediação pela paz não é necessária. Além disso, no documento que está sendo preparado para a reunião do G20, Rússia e China se recusaram a assinar esse documento porque ele exigiria a retirada da Rússia de todos os territórios internacionalmente reconhecidos da Ucrânia, enquanto o Brasil se dispõe ou se disporia a assinar tal documento. Essa matéria já foi publicada pela imprensa portuguesa. Eu vou pedir para a produção colocá-la na tela. A gente poderá ver China ao lado da Rússia na rejeição de declaração final de G20, mas o Brasil se disporia a assiná-la. Como é que vocês interpretam esses movimentos decorrentes do voto brasileiro contra Moscou na Assembleia Geral das Nações Unidas, em deliberação ocorrida no dia 23 de fevereiro? Mônica Bruckmann, com a palavra. Se o governo brasileiro, e particularmente o presidente Lula, tinha alguma expectativa de cumprir um papel de diálogo para a consecução da paz, eu acho que isso foi por água abaixo com o voto do Brasil nas Nações Unidas. Os países do BRICS todos se abstiveram, eu acho que era o que se esperava do Brasil, uma abstenção, inclusive para reforçar o papel de negociações na direção de conseguir um diálogo para abrir caminho para a paz, e isso não é possível mais. De outro lado, eu acho que o Brasil demarcou uma posição que o afasta dos BRICS, no momento em que os BRICS estão redefinindo a economia mundial, e seria importantíssimo a retomada de um papel central do Brasil nesse espaço de coordenação, e isso também foi muito prejudicado pelo conteúdo desse voto. Eu acho que definitivamente foi um erro da política externa brasileira, e eu acho que isso compromete as pretensões que o Brasil já tinha anunciado em relação ao papel que seria muito importante de diálogo para a paz. Com a palavra, Jones Manuel. Antes de responder diretamente essa questão, eu estou atento ao chat, e o Fernando, que já, inclusive, pagou desesperadamente alguns superchats para falar da Lava Jato, dando a entender que eu apoiei a Lava Jato. Fernando, isso nunca aconteceu, isso é um erro. Mas só para não perder o costume, quem apoiava a Lava Jato era o Fernando Haddad, que em 2018 disse que não tinha problemas na operação, o único problema é que ela tinha sido injusta com o Lula. Isso está no Google, é só pesquisar. Dito isso, veja, eu acho que as consequências práticas do voto do Brasil mostram que foi um erro. Acho que não tem o que debater sobre isso. Assim. Se existia... Na semana passada, ou retrasada, não lembro agora, a gente estava aqui no programa debatendo no dia que tinha saído o voto, né? E aí estava meio que incerto ainda quais seriam as consequências disso, como é que isso ia repercutir, por aí vai. Me parece muito claro, inquestionável, que repercutiu muito mal e descredencia o Brasil para fazer um papel de mediação pela paz. Há que se ver como os chineses vão encarar isso, porque, assim, claramente os russos encararam muito mal, né? E qualquer possibilidade do Brasil assumir um protagonismo no cenário internacional como mediador da paz, me parece, nesse momento, fechado. Há que se ver se isso vai ter consequências nos BRICS, mas muito ruim. E aí, veja, é muito ruim dentro de uma sequência de sinais
preocupantes, né? O novo chanceler, o Mauro Vieira, quando a gente lembra do Celso Amorim, parece que a gente está comparando o Lênin com o Kautsky, né? Na metáfora, o Celso Amorim sendo Lênin, o Mauro Vieira sendo Kautsky, porque o negócio tá feio, assim. Teve uma posição muito complicada do Brasil em relação ao Peru. Acho que o Brasil foi muito leniente, muito pouco assertivo na posição. Depois teve uma posição do chanceler sobre a Venezuela, com aquele discurso que a Venezuela é uma ditadura, também saindo, inclusive, de uma tradição brasileira, que ao invés de estar fazendo adjetivações sobre os partidos, procurar mediar a situação da Venezuela, especialmente considerando que a Venezuela, historicamente, é um parceiro comercial que dá superávites para a gente. Então, assim, você vai estar... Lembra, inclusive, sem o jeito tosco o Bolsonaro, né? Você está xingando um parceiro comercial que lhe dá superávit, sabe? Aí agora vem essa votação na ONU, assim. Então, eu acho preocupante, né? Uma das coisas que a gente se esperava do governo Lula é que na política externa fosse um fator de atração de parcerias estratégicas e de investimentos importantes para a economia brasileira. A gente debateu isso de novo na semana passada, veja. Do ponto de vista interno, a economia brasileira está bem amarrada, né? Banco Central independente, várias privatizações aconteceram, taxa de juros nas alturas. O investimento externo, com a parte de parcerias estratégicas do BRICS, teoricamente, seria um alívio para dar um certo dinamismo maior para a economia brasileira. Isso deveria fazer com que a política externa brasileira fosse mais sul-sul ainda e mais pró-BRICS do que foi no primeiro governo Lula. Então, eu, inclusive, tenho até dificuldade de entender, até agora, fechando o raciocínio, a lógica dessa votação. Não sei se o Biden prometeu um puta pacote de investimento em infraestrutura, e quem acredita em promessas dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, ruim, péssimo, e as consequências estão, inclusive, piores do que eu esperava. Iole Ilíada, com a palavra. Bom, acho que está ficando cada vez mais evidente a armadilha na qual o Brasil se meteu, né? Eu continuo acreditando que o Brasil se deixou convencer pela ideia de que, para ele ser um mediador confiável, ele precisava partir do que está sacramentado, melhor dizendo, na Carta das Nações Unidas, no que se refere ao princípio da integralidade territorial. Isso foi dito pela Catherine Colonna, a ministra de Relações Exteriores da França. Recentemente, saudando o voto do Brasil, ela meio que diz isso. O Brasil se convenceu de que só será aceito para uma mediação se partir dessa premissa de que a Rússia violou o princípio, esse princípio que está consagrado na Carta das Nações Unidas. Quero lembrar que esse convencimento foi facilitado pelo fato, eu já disse isso aqui e quero repetir, de que esta posição de que a Rússia violou este princípio consagrado na Carta das Nações Unidas, essa é a posição do Itamaraty. Claro que os setores mais à esquerda, né, o Lênin e Celso Amorim, mas os setores mais à esquerda do Itamaraty dizem: a Rússia errou, mas compreendemos que ela tem razões, sem suas razões. E se eu entendi também, essa é a posição atual do Lula. A posição atual do Lula ele tem repetido isso em várias entrevistas, a Rússia errou em invadir com suas tropas o território ucraniano, mas ela também teve suas razões. Acontece que esta posição, a Rússia errou, mas ela teve suas razões, somado ao desejo de ser um mediador do conflito, deveria levar o Brasil a uma posição óbvia, a abstenção, né? Então, ele se deixou enredar por estes argumentos sedutores, por esse canto de sereia, caiu numa armadilha, e vou dizer mais. Por um lado, os russos estão dizendo: lamentável essa posição. Lamentável é uma palavra muito forte na diplomacia. Lamentável essa posição. Respeitamos, mas é lamentável. E do outro lado, o que estão dizendo Estados Unidos e aliados? Estão dizendo assim: bravo, Brasil, muito bom que você tenha vindo conosco. Agora, veja, você está propondo um grupo de amigos, de países, composto por outros estados nacionais que não
que se abstiveram, que não tiveram a mesma posição que vocês. Eles não citam nomes, mas estão se referindo à China, à Índia. Então, você está propondo para esse grupo países que ainda não apoiaram essa resolução. Então, a gente só vai poder montar esse grupo do jeito que você está propondo se todos os países, né, que você está sugerindo assumam a mesma posição. Então, na verdade, nenhum dos dois lados, esse voto não resolve a situação, o problema é com nenhum dos dois lados. E com isso eu fecho, isso que os países ocidentais estão dizendo é a prova de que não se deve ceder a chantagem em nenhuma ordem. Isso a gente aprende com a mãe da gente, né? Quer dizer, você cede a primeira chantagem e vem a segunda. A primeira você tem que votar com a gente para você ser aceito. A segunda tá, você votou, mas os outros países que você está propondo aí como seus aliados nesse grupo de mediação não fizeram. Então, também a gente ainda não pode considerar essa sua proposta como efetivamente válida e assim por diante, né? O que há de novidade nisso são os 12 pontos chineses, mas isso talvez a gente possa discutir em outro momento. Muito bem.